Bom dia, meus amados. Vamos para mais um áudio neste dia 10 de junho de 2023. Mais um sábado, como de costume. Venho aqui trazer para vocês mais um assunto que eu acredito seja importante nos dias atuais da humanidade da Terra. Eu daria hoje o título para esse tema: Hora de acessar os registros cósmicos. Em nenhum momento da humanidade, desde que ela existe nesse planeta, o momento é mais importante do que agora, que é o final desta caminhada, deste ciclo. Está findando, como disse o Cristo, há 2000 anos, um velho ciclo, um grande ciclo. Ciclo que o Kardec denominou como provas e expiações e que nós conhecemos também como um tempo de terceira dimensão. Este ciclo se fecha dentro de pouco tempo, ele já está no seu final, né? Já foi dito aqui outras vezes que a transição leva em torno de 3 séculos e agora estamos no final, né? Provavelmente até 2050, 2060 tenha finalizado. Mas nós estamos agora nos momentos mais importantes dessa mudança. Esse que é o importante. Não adianta as pessoas ficar lamentando que ainda vai mais 20, 30 anos para terminar a transição. Não há final de uma obra sem o começo, o meio, né? Não há fim. É preciso fazer o trajeto todo, o tempo todo, o ciclo. Agora nós vamos ver os véus se erguerem definitivamente da nossa consciência. E é isso que vai permitir o acesso aos nossos registros cósmicos. Vamos entender de fato quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos, que é a grande chave da ascensão. Você pode ter notado, não vamos aqui fazer suposições, vamos trazer aqui situações reais, que são incontestáveis. Olhe para você. Como você era há 10 anos atrás. O que você acreditava, o que você entendia da vida? Às vezes nem é preciso ir 10 anos, 2 anos. Tem gente que mudou, começou a sentir a mudança o ano passado. Outros começaram agora, neste ano, 2023. Mas é visível a mudança. E não é porque você fez um esforço tremendo. E nem porque você levou um choque de realidade. Simplesmente a tua consciência começou a entender de uma forma diferente. Naturalmente. Às vezes há, sim, um impulso, uma situação que é o momento da virada. Tem muitas pessoas que sentem exatamente este momento da virada, como se fosse um barco no oceano virar a direção, né? Vira o leme para um lado, para a direita, para a esquerda, muda totalmente a direção. É assim que acontece com algumas pessoas, mas mesmo que não tenha havido nenhum momento específico, você já está mudando radicalmente a direção, o direcionamento, que é a tua consciência expandida. Veja, por exemplo, os sonhos, né? Os sonhos, eles são metáforas, mas eles começam a preparar sutilmente a nossa consciência para o que está para vir, em termos de lembrança do nosso histórico passado.
os sonhos estão ficando às vezes muito lúcidos e também há sonho dentro de sonho. Você às vezes sonha que está sonhando, né? E aí acontecem sonhos dentro de sonhos. E há também aquele sonho interessante que uma vez nunca ninguém passava por isso. Você está sonhando, você acorda, levanta, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai fazer qualquer coisa e volta para a cama, dorme de novo e continua aquele sonho. Alguém de vocês lembra que aconteceu isso há uns anos atrás? Talvez alguns até tenha tido, porque tem, como se diz, os pioneiros, né? Mas a maioria não teve isso antes. Agora, de um tempo para cá, e cada vez mais isso. Por quê? Porque nós estamos já com a consciência atingindo as primeiras faixas da quinta dimensão. Lembrando que nós somos almas imortais e essa alma é nada mais, nada menos que a consciência. Nós somos uma consciência. Lembramos disso porque é importante saber disso. Essa consciência se expande. Então nós não deixamos de ser nós. Nós vamos ser um pouco diferentes, porque nós vamos entender de uma forma diferente, vamos ver de uma forma diferente, vamos sentir de uma forma diferente. É isso que é a expansão de consciência. Não é conhecimento como alguns entendem. Tem muito doutor em conhecimento de várias áreas que não estão prontos para a nova Terra e não vão ficar prontos para a nova Terra. Não é o conhecimento, é o estado de ser. E aí que está o segredo. Tem pessoas que ainda não entenderam que agora é um momento crucial, determinador da sua direção. Lembra do barco lá no oceano. Qualquer mexida no leme vai mudar a direção aos pouquinhos, como um ângulo, né, que se abre, e lá adiante os quilômetros vão ser muitos entre um ponto e outro. É o que nós estamos agora tendo a oportunidade de fazer, mudar o nosso leme interno da nossa consciência. Já estamos em mar aberto, já estamos tendo uma oportunidade de avançar em qualquer direção, 360 graus. Vamos para o lado da luz ou vamos continuar ao lado da sombra, porque poderíamos dividir esses 360 graus pela metade, um lado é sombra, um lado é luz, né? Todos têm condições de ir para a luz, mesmo que a gente saiba, porque são já informações passadas das esferas superiores que já tem o futuro delineado lá adiante e sabe o que tem lá adiante. Infelizmente, mais de metade da população ainda não vai estar pronta para a ascensão. Mas vamos olhar aquele pouco mais de um terço que vai ascensionar. É muita alma encarnada pronta. O que vai ficar pronto ainda? Porque dizer está garantido, não está garantido. A qualquer momento pode acontecer uma virada do leme e ir para a sombra de novo, né? Ali está o segredo, manter o foco. Para que lado você quer direcionar a tua alma? Nós estamos então entrando na frequência das primeiras faixas da quinta dimensão, saindo da quarta, porque as pessoas têm dificuldade em entender, mas a quarta é o mundo dos mortos. Não.
A consciência, quando desencarna, ela vai para as colônias espirituais, ou para as naves, né? Agora tem as naves também. Ela vai para uma faixa de quarta dimensão, naturalmente, totalmente de quarta. A alma que está encarnada, ela estava sempre presa a uma faixa dimensional chamada de terceira dimensão, encoberta pelo véu, totalmente encoberta pelos véus do esquecimento. Mas quando ela se expande, ela atinge faixas da quarta e agora da quinta, sem sair do corpo. É diferente é o entendimento. Nós temos que separar a questão de morte e vida física. A alma não morre nunca. Ela é eterna. O corpo é apenas uma vestimenta. Então você pode pensar em jogar carta se você está com um terno e gravata, ou você também está de bermuda ou de camiseta, né? Ou de trajes de banho. O pensamento é aquele. O que importa o vestimento, a vestimenta. O corpo é a vestimenta da alma. A alma é o que é. O corpo é apenas um apetrecho, uma ferramenta, que tem um cérebro, que tem neurônios e que faz com que a gente pense e que a gente age. Mas a alma traz dentro de si todo o conhecimento que vai experienciar, limitada ao conhecimento da terceira dimensão, a consciência física, que é o cérebro, né? Que daí é o nosso poder aqui de pensar, de decidir, né? É um tempo. Então as faixas já acessadas ou acessíveis, elas estão disponíveis para quem quiser. Não é exclusividade de um ou de outro. Quando é que a gente atinge faixas superiores? Quando a gente se encaixa naquela frequência. Como é que eu vou me encaixar numa frequência superior? São as minhas ações, as minhas vibrações. As ações criam vibrações, e as vibrações criam frequência, e a frequência sobe ou desce. Isso é natural. Por isso eu digo aqui tantas vezes, para atingir uma frequência superior, use os pilares da sustentação dessa frequência. Quais são os pilares da sustentação desta frequência elevada? São muitos, todos os bons pilares, né? As boas vibrações, aquilo que faz que você se eleve. Então ali eu sempre coloco três principal, pelo menos esses três, mas tem muitos. Os três principais então seriam, né? Amor incondicional, compaixão, respeito. Mas depois tem aqueles secundários que também contam muito. Mas se faltar um desses três, eu acho que a casa cai, como se diz, né? Três pilares, faltando um, periga não ficar em pé. As escoras não vão ser suficientes. As pessoas dizem assim, como é que eu vou conseguir vibrar no amor incondicional? Bom, o amor incondicional ele não é uma coisa que tu tem que forçar. Você tem que desenvolver. Você vai olhando as coisas com compaixão e com respeito. É engraçado porque uma coisa não existe sem a outra, né? Então a gente diz três pilares, sim, porque é feito da mesma matéria. Cimento, areia, pedra e ferro, né? Vamos dizer assim. Então você sustenta um amor incondicional quando você tem a compaixão e quando tem o respeito. Quando tem também ali o entendimento de que cada pessoa, principalmente, vamos falar aqui das almas, né, encarnadas como seres humanos, cada alma está passando pelo seu aprendizado. Você não tem que cobrar nada de ninguém, você não tem que julgar ninguém, você não tem que dizer assim, eu te ajudo, mas depois você me ajuda. Aí é uma condição, é um condicionamento.
Amor incondicional é você simplesmente ser útil. Se alguém está precisando de algo e você pode auxiliar, auxilie, sem interesse, sem cobrança, sem esperar o retorno. Um dia você está precisando de alguma coisa, alguém vem e completa aquilo para você. É assim que funciona a harmonia dos mundos mais elevados. E nós estamos agora compreendendo que a nova Terra vai ser assim. Não há outra maneira de se viver num mundo elevado sem esse entendimento que as coisas são harmoniosas. Não há necessidade mais de pessoas dominarem pessoas. Eu falei isso esses dias. Esse tempo acabou. Acabou esse tempo. Por que uma pessoa tinha que dominar a outra? Primeiro, por causa do medo. Ah, se eu tenho medo, então eu vou ter que me suplantar, vou ter que subir na cabeça dos outros, porque daí ninguém me pisa em cima. O medo sempre foi o grande vilão. O medo faz atacar primeiro para se defender. O medo faz roubar para não ter a falta. O medo faz tirar do outro para que não falte para mim. E aí vai o rosário todo, né? Tem as consequências de cada coisa. Pessoas dominando pessoas. Por isso existe o poder de uns sobre os outros. O poder do dinheiro, o poder da autoridade, o poder do comando, o poder da dominação. Ah, eu vou encontrar uma pessoa que se encaixe num casamento perfeito. Ela vai me fazer feliz. Ela vai fazer tudo o que eu preciso que ela faça para me completar. Olha o pensamento normal da maioria. Antigamente era a maioria, hoje já diminuiu bastante, mas ainda tem. Quando que não existe isso? Ninguém vai preencher o espaço vazio que está em mim. Eu devo preenchê-los, porque eu sei aonde eles estão e o que precisa. Eu não posso preencher os espaços vazios do outro, porque eu não sou um saco de areia, nem de pedra, nem de cimento, nem de concreto, nem de nada, nem de água, né? Eu não posso preencher ninguém, ninguém pode me preencher. Eu sou inteiro. Eu trago a fonte divina dentro de mim. Você traz a fonte divina dentro de você. Você é a parte do todo, e o todo está nessa parte. Aonde podemos imaginar que está faltando algo que alguém tenha que preencher? Aonde nós possamos imaginar algo que temos que tirar do outro? Isso é o nosso ego inferior, que faz com que a gente viva as experiências, mas nós temos que entender que isso tudo foi experiências. Uma experiência de escassez, uma experiência de abundância, ora numa vida, ora noutra, ora numa situação, ora noutra situação. Como já foi dito, o grande teatro da vida, vivido como realidade para sentir como realidade, para levar esse sentimento, que é o que sobra em cada existência. No final de cada vida corpórea, o que vai com a alma é o sentir, aquilo que foi sentido. Não aquilo que foi feito materialmente, nem aquilo que foi criado, que fica, que não é levado. O que vai é o sentimento. Este sentir é a frequência, é a vibração. A vibração que criou a frequência da elevação ou da estagnação. Estagnou, não evoluiu. Elevou-se, evoluiu um pouco, subiu alguns degraus, né? E agora estamos chegando no final, nos últimos degraus dessa escada que leva às dimensões superiores. E nós vamos começar a lembrar as nossas vidas passadas, as nossas vidas em outros
planetas, outras estrelas, outras galáxias e outros subuniversos, nos outros universos, nos outros multiversos. E vai chegar um momento, claro, talvez não na quinta dimensão, mas mais adiante, que nós vamos lembrar, de fato, da fonte, a qual nós somos a semente, o átomo semente divino criado nesta fonte que tudo é, nessa consciência una, que também denominamos do Deus Criador, para entender, porque tem gente que só entende desta forma, né? Deus, dos eus, de eus, dos nossos eus. Já foi dito aqui um dia, né? E assim também são em outras línguas, né? Como io em italiano, que daí são deios, né? Então Dios, Dio, né? Dio em italiano, e Dios, né? Dios, do Dio, dos Dios, né? Que são em espanhol, e assim vai. As línguas, elas são uma coisa interessante. Eu sempre me encantei com as expressões em cada idioma, porque elas têm um fundamento, cada palavra. E eu penso, como que aquele povo criou as palavras com um sentido igual do outro sentido de outros povos? Na verdade, é uma palavra totalmente diferente, mas ela sempre tem o seu significado. Lembrando do nosso passado, nós vamos acessar, de fato, os nossos registros cósmicos. Nós temos uma cosmobiografia, nós temos uma biografia cósmica. Nós somos cósmicos, nós somos velhas almas, nós somos parte de uma consciência chamada de mônada. E somos uma parte do todo, porque nós viemos aqui experienciar em forma de um fractal para poder chegar nesses mundos de baixa frequência. Não teria como chegar aqui uma alma elevada. Eu já devo ter colocado em algum texto, algum áudio, alguma época, que o próprio Cristo, Jesus, né, é um avatar, conhecido como Sananda, porque ele é um ser cósmico maior, ele não precisou passar pela experiência que nós estamos passando aqui, então ele não veio como um fractal, ele se adensou. Ele, pelo que foi informado até aqui, né, salvo alguma nova informação futura, ele precisou, no nosso tempo linear, porque nas dimensões superiores não existe tempo, no nosso tempo linear, como conhecemos, ele precisou de 2000 anos para se adensar ao ponto de poder encarnar, habitar um corpo físico, sem explodir esse corpo, né? Porque se não se adensasse a esse ponto, ele não conseguiria corporificar. Ia explodir o corpo dele, da mãe, enfim, de todos que estavam perto, né? Porque é um átomo atômico. Tamanha é a energia. Então ele se adensou por esse tempo todo. Por isso, como também vivendo como humano ele podia falhar, todos nós temos falhas, porque somos muito limitados, mesmo naquela condição de um ser elevado, ele podia falhar. Então, no mesmo tempo que ele se adensou, um outro avatar foi colocado no mesmo processo como o plano B. Caso Cristo falhasse, em poucos anos já teria outro pronto para encarnar e fazer a missão do Cristo. Como ele não falhou, o outro não precisou encarnar. Quem é outro, não sei, né? Mas uma versão, talvez da mesma mônada dele, da mesma dimensão, isso não importa. O que importa é que aquele ser que veio aqui, chamado de Jesus Cristo, era o Sananda, é o Sananda, né? Uma alma de uma dimensão que eu não lembro se é 150, sei lá quanto, é uma dimensão extraordinária, né? Muito elevada.
Tanto que a galáxia Via Láctea é criação dele, ele é o criador, ele é o governador da nossa galáxia, porque todos nós somos co-criadores de mundos. Nas nossas versões mais elevadas, nós criamos. Tu vai saber disso mais adiante. Ah, a minha versão superior criou a galáxia tal no universo tal. Hoje nós não temos condições nem de entender o tamanho do cosmos, né? Porque é infinito. Sinceramente, eu acho que nós nunca vamos conseguir entender a dimensão do cosmos infinito. Como é infinito, como não tem fim. A gente sabe que tudo tem fim, como que uma coisa não tem fim? Por isso não vamos quebrar a cabeça agora, né? Que não vale a pena. Vamos compreender aquilo que está no nosso alcance. Estamos começando a engatinhar para sair da velha dimensão 3D limitadíssima. Vamos andar, vamos voar. Ah, vamos subindo a espiral. As coisas estão tão aceleradas que uma informação que veio a semana passada, ou na outra semana, dizia assim que 3.000 anos em um ano. Olha, nós vamos passar 3.000 anos neste ano de 2023. Mais ou menos, de 23, pode ter pegado um pedaço de 2022 e um pedaço de 2023, mas é o ano que nós estamos. Não vamos considerar de janeiro a dezembro, né? Um ano. 3.000 anos, o avanço. Não um avanço lá fora que a gente possa ver com os olhos. Um avanço de consciência. Vamos entender bem isso, porque as pessoas ficam esperando ver fenômenos físicos e coisas na sua frente e não vão ver isso tão facilmente. É o avanço da consciência, porque nós somos a consciência. Lembre-se que esses olhos que tudo enxergam, os ouvidos que tudo ouvem, é apenas a matéria. Isso não conta. Daqui a pouco podemos estar lá no caixão como corpo e a alma vai voar, né? Ela vai seguir. É esta alma que vai enxergar esse avanço, que é a nossa consciência, conscientemente. Por isso, quando as pessoas dizem, isso vai acontecer daqui 100 anos, daqui 1.000 anos. Quem é o 1.000 anos ou 100 anos, se o tempo linear vai deixar de existir? Não vai ser contado mais como a gente conhece? Por que se a consciência se expande 3.000 anos num ano? Onde foram parar os calendários? E nós vamos começar a entender isso. Muitos já estão entendendo, outros vão começar a entender agora, outros vão entender mais adiante. Mas as consciências encarnadas que se permitem vão começar a acessar os seus registros cósmicos. Vão começar a entender esse mundo e a sua vida também. Nós vamos lembrar da nossa origem. Começando lá numa estrela, numa galáxia, nos universos. Da onde? Eu quero saber quem eu sou, eu vim disso, eu vim daquela estrela. Sim, nós, antes de viver esse fractal que nós somos aqui na Terra, nós passamos por uma estrela um pouco mais elevada aqui nesta galáxia. Mas nós viemos de outras galáxias também. Claro que em tempos talvez bem mais antigos, remotos, mas nós vamos lembrar disso também. Vamos lembrar todo o passado da nossa alma, inclusive das versões nossas mais elevadas. Vamos saber, vamos entender melhor toda essa questão da mônada, da descida, da subida, dos fragmentos, da poeira cósmica, que eu já falei um texto, um áudio sobre isso também, né, do Stardust, né, que é a poeirinha, que se transforma em reinos inferiores de planetas inferiores, como a Terra, né, começando lá, uma parte dessa consciência se juntando e formando reinos minerais, vegetais, animais. Olha, tem muita história para contar. Mas primeiro vamos ter que lembrar
Lembrar o que nós passamos. E agora nós estamos atingindo as frequências das primeiras faixas da quinta dimensão. Vamos começar a lembrar. Obviamente, nem todos vão passar por esse processo. Aqueles que não se permitem a mudança, veja que não é conhecimento, é se permitir a mudança, a frequência. Todos nós temos o conhecimento dentro de nós. A diferença é quem sabe agora colocar em prática e quem não quer colocar em prática. Quem não quer colocar em prática não vai subir as faixas dimensionais, vai continuar nas faixas de terceira dimensão. Portanto, vai desencarnar e vai ter que ir para um planeta de terceira dimensão porque ele não atingiu as faixas acima. Como que as pessoas não vão atingir a faixa acima? Aquelas que se comprazem ainda nas vibrações do ego. O ego é o nosso eu inferior. O ego é a nossa mente. Criar coisas para si como egóicas, egoístas. Diminuindo os outros. Pisando em cima dos outros. Comandando os outros. Não respeitando os outros. A maledicência, por exemplo, é o típico. Né? Hoje você conversa com 4, 5 pessoas, sempre tem alguém contando historietas dos outros, tentando diminuir os outros, falando mal dos outros, contando histórias. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas experiências, as nossas lições. Quem não errou? Lembre-se daquela parábola da mulher que estava sendo apedrejada em praça pública, porque estava sendo acusada de algo. Não importa se ela tinha feito ou não tinha feito, todos nós fizemos algo errado nessa vida, somos humanos. E iam apedrejar até a morte, a lapidação, como era conhecida, né? E quando Cristo se aproximou, ainda ficaram gozando, porque sabiam que ele era uma pessoa correta, e ficaram provocando ele, porque é assim que agem as pessoas que se comprazem na maledicência, acusando os outros de qualquer coisa. Como se eles fossem os santinhos, né? O santo de pau oco, como se diz por aí. Acusando a mulher de adúltera. Aí pediram para botar o Jesus numa saia justa, né? Pediram para ele, o que você acha? Devemos ou não devemos apedrejá-lo até a morte? E ele, como era uma consciência elevada, não confrontou, não acusou, não tomou partido, como deve ser uma consciência elevada. Apenas disse, escreveu, né? Escreveu na areia. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Pronto, desmoronou aquela muralha absurda do ego inflado, do eu sou melhor que os outros. Ninguém atirou pedra nenhuma mais, porque cada um conseguiu acessar sua própria consciência. Sua consciência devedora, como todos nós, que estamos encarnados. As falhas são nossos aprendizes, são nossos mestres, nossas lições, o aprendizado. Por que tem que acusar o outro se ele está aprendendo uma lição? Aí, quando todo mundo foi embora, a mulher pediu para o Cristo, né, para o Jesus Cristo. E você não vai me acusar que eu sou uma pecadora? Eu pequei de verdade? E ele disse, não. Ninguém vai te acusar, nem os outros, nem eu. Você está experienciando a tua vida, você veio para este mundo de provas e expiações, para experienciar as provas e expiações. Tem que ter consciência disso, só isso. Aprendeu a lição? É o que basta. Ninguém julga, Deus não condena, Deus não absorve. Aí inventaram a história que o Jesus veio e morreu para salvar os nossos pecados. Não. Jesus veio para mostrar como devemos agir.
e não para salvar nossos pecados. Nossos pecados, nós somos responsáveis por eles, e se nós compreendemos a lição, não precisa nem sofrer. Talvez venha uma pequena dor para que fique a marca, mas não é preciso sofrer. O que faz sofrer é a repetição do erro. Aí sim, o corpo precisa passar por certas situações, porque a alma diz: o que mais eu preciso te mostrar para que você aprenda de uma vez na tua consciência? Saia dessa letargia de não querer mudar. Então, o respeito. O respeito. Eu diria que o respeito é a raiz da compaixão e do amor incondicional. Somos uma família de almas elevadas. Viemos de mundos elevadíssimos. O que faz com que as pessoas agora tenham que bater nas outras? Isso essa questão de querer se sobrepor, querer ser melhor, querer julgar, é a questão que causou todas as guerras de todos os tempos. É a causa de todos os males. Uma vez eu vi num dos livros do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu não sei qual o livro, porque são vários, a série deve ter 15 livros, se não me engano, a série André Luiz. Num dos livros dele tem uma passagem lá que ele diz que 98% dos males que os humanos enfrentam, as dores e sofrimento, vêm dos relacionamentos mal conduzidos. Olha onde as coisas estão. E relacionamento também não é só com pessoas, é com tudo o que há na criação divina. Relacionamento com a água, com a terra, com as plantas, com os animais. Tem que haver um relacionamento harmonioso. O que causa a dor é a desarmonia, porque a desarmonia cria uma frequência de baixa vibração. E essa frequência de baixa vibração cria os males, cria as dores, cria as doenças, cria o sofrimento de um modo geral, para que a gente possa expurgar, de fato, essas energias impregnadas que ficam, sim, ficam. É como se fosse um respingo de água suja numa roupa branca. Fica lá marcado, tem que lavar, esfregar, e bastante, né? Elevar no amor incondicional todas as nossas ações. Viver nessa harmonia. Só precisamos lembrar disso. Praticar para sentir. Não vai mais ter competição, a dominação de uns sobre os outros. Isso foi uma experiência na dualidade, as polaridades. E ali criou-se um hábito que as pessoas estão levando além da necessidade. O hábito do quem pode mais chora menos. Isso vai fazer com que esta parcela grande da população da Terra ainda não esteja pronta para a ascensão. O hábito da prática, da velha prática, daquilo que é a dominação. Uns querendo ser melhores ou maiores que os outros, sobrepondo-se ao respeito. Aquele que não respeita o próximo, eu vejo, mas eu tenho que entender que é assim o mundo, né? Vai fazer o quê? Pessoas que se dizem espiritualizadas, querendo guerra com o outro, criticando, desprezando.
julgando, como se ele já estivesse na quinta dimensão. É uma pena. Sentir-se na quinta dimensão é olhar cada pessoa com compaixão. Sentir até a dor do outro. De tamanha é a compaixão. Claro, não levar para si a dor, mas sentir. Tentar de uma forma ou de outra, socorrer o outro, ajudar o outro, dar a mão ao outro que errou, que falhou, que se sentiu menosprezado, que se sentiu incapacitado, que não está compreendendo. Todos nós somos terapeutas. O Cristo disse isso. Cristo foi o grande terapeuta, primeiro terapeuta quântico. Ele dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Cada ação que ele fazia, ele repetia isso. Na cura, na multiplicação, na replicação, né, dos pães e peixes, na transformação da água em vinho. E todas as experiências que ele fez para mostrar para nós como se faz. E até na última hora, lá na cruz, quando ele estava nos últimos instantes da sua vida corpórea, ele ainda pediu ao Pai Criador: perdoai-os, eles não sabem o que fazem, estão na ignorância ainda da consciência. Ele não disse, vocês vão se arrepender, vocês vão ver, vão pagar caro por isso. Ele não disse nada disso, ele disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, são ignorantes ainda, são ainda atrasados na sua evolução. Compaixão, essa é a compaixão. Se compadeceu dos seus algozes, porque ele sabia, né, que aquelas almas ali ainda estavam longe do seu término na caminhada ascensional. Cuidar do outro, respeitar o outro, sentir que cada um está na sua caminhada, no seu ponto da estrada, no seu degrau da escada. Nós somos um caminhante, apenas, no meio deste grande grupo de almas que se dispuseram a aprender, vivenciar, experienciar e mostrar para o cosmo infinito uma experiência da dualidade deste planeta Terra. O tempo agora se finda, nos próximos tempos nós vamos ver mudanças mais intensas e vamos precisar ajudar aqueles que nos pedem socorro, porque cada um tem um pouco de conhecimento para dividir com aquele que precisa de um consolo, de uma palavra, de uma mão estendida. Espero que isso tenha ajudado um pouquinho na compreensão do momento que vivemos neste planeta maravilhoso, neste mundo magnífico, apesar das dificuldades vividas e vencidas, é um dos planetas mais incríveis, não somente desta galáxia, mas de todo esse universo local. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.